vem proclamar a palavra. A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos nesse primeiro domingo da Quaresma, e esse domingo nos propõe o Evangelho que fala do Cristo no deserto e as tentações. O Evangelho de Marcos, ele assim apresenta um texto mais simples, sem muitos detalhes, comparado ao texto de Mateus e de Lucas. Esse episódio acontece após o batismo de Jesus. Jesus vai, conduzido pelo Espírito Santo, para enfrentar as tentações humanas. Neste Evangelho não fala quais, mas fala as tentações. Ser tentado, viver entre as feras, os nossos instintos, os instintos humanos, mas a presença de Deus representada nos anjos. Ao mesmo tempo que os instintos selvagens são as tentações, Deus, assim, através dos anjos, serve a Jesus. Então, liga-se imediatamente esse texto, o batismo de Jesus, com o episódio das tentações. Então, Cristo vence as tentações porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Nós, quando somos batizados, recebemos também o Espírito Santo de Deus e, confiante nesse Espírito, vencemos as tentações do mundo, que é um deserto que nos prova todos os dias. Jesus vence as tentações do demônio, e vencendo o demônio, ele não só anuncia o Evangelho de Deus, não só anuncia a salvação, mas ele realiza e dá início ao reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E diante dessa realidade, Jesus exige que o ser humano mude de vida, mude do jeito de ser. Então o Evangelho, ele é muito claro. Ele tem duas partes. A primeira parte é Jesus no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, vencendo as tentações do maligno, sendo provado pelas feras interiores, mas iluminados pela presença dos anjos. E a outra parte é o anúncio do Evangelho. Ele começa assim o seu ministério após a prisão de João Batista. Ele anuncia: o reino de Deus está próximo, o tempo já se completou. Mas nos pede uma mudança de mentalidade. Convertei-vos, crede no Evangelho. Então, essa conversão, sair do caminho errado, buscar o caminho de Jesus, buscar o caminho da salvação e viver no Evangelho. Crede no Evangelho. Não é só se converter, mas conversão para o Evangelho, para uma vida de santidade.
nos coloquemos na presença de Deus, para que nessa quaresma, essa jornada, possamos realmente nos aproximar mais, viver mais intimamente no caminho da salvação. Que o nosso Deus nos proteja, que os anjos do Senhor nos ajudem a vencer as tentações do maligno, as feras interiores que nos corroem. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.